Aí, então, boa noite a todos. Então, hoje nosso terceiro encontro e vamos estar falando um pouquinho sobre a questão da mediação da aprendizagem. Aqui os nossos combinados, né? Mantenha câmeras abertas e os microfones fechados, evite realizar outras ações durante o momento formativo, interaja, participe ativamente na reunião, para tanto levante a mão na Meet, realize todas as atividades propostas e esclareça todas as suas dúvidas. Então, assim, nessa terceira jornada, nós temos um requisito de rubricas que nós não tivemos na primeira e na segunda jornada, que é um formulário de avaliação, no caso do plano de ação, que é um formulário na qual o grupo, então vocês, todas as reuniões, quando a gente faz aquelas atividades em grupos, que vocês vão para os subgrupos, vocês estão sempre nos mesmos grupos. Nas minhas reuniões, desde a primeira jornada, eu não tive casos assim, mas vocês sabem que acontece, às vezes, de um integrante não participar, né, não ajudar na elaboração do trabalho, e depois vai ter, então, agora, nessa terceira jornada, uma avaliação em grupo, no qual o grupo vai avaliar todos os integrantes, né, por exemplo, lá a Cláudia tem o grupo lá, a Patrícia, acho que a Marina, e não lembro mais quem. Então, a Cláudia vai estar, acho que fazendo aquele formulário, avaliando a Patrícia, a participação da Patrícia no grupo, a participação da Marina no grupo, se participou, se ajudou, se contribuiu, se apresentou, né? Depois, quando a gente volta aqui. Então, é interessante sempre vocês estarem participando, né? Quando vocês puderem, porque a gente sabe que às vezes, igual hoje, por exemplo, a Marina já me avisou, que é do grupo de vocês, que ela está com o filho internado, né, no hospital, então ela vai estar logada, só que ela não vai poder estar participando. Então, é isso. E eu lembro que semana passada ela apresentou, então é interessante vocês estarem participando, apresentando, né, quando vocês podem, porque na semana que vem vocês não sabem como que vão estar, às vezes vocês não entram, não vão conseguir entrar, né, às vezes estão com algum problema, né, então é interessante sempre vocês estarem participando quando possível. Tá bom? Então, essa questão das câmeras abertas, né? Então, interaja, participe ativamente da reunião, realize todas as atividades propostas e esclareça todas as suas dúvidas. Aí, aqui, mais novamente, né? A questão, né? Eu olho outro me olha, né? Vocês receberam lá o manual do cursista, onde vem destacado a questão da frequência de vocês, confirmada por meio da participação com câmera aberta, né? Que está lá no manual do cursista. E aqui a nossa agenda, nosso roteiro da reunião de hoje. Então, teremos primeiramente aqui os objetivos e o acolhimento, depois o para início de conversa, nossa experiência, mediação da aprendizagem e o design thinking, em ação, é o momento que vocês vão realizar a atividade, os subgrupos, e depois vocês voltam para a socialização aqui no subgrupo maior, no grupo maior. E depois o para concluir. Então, aqui todas as nossas reuniões, então já estamos na reunião 3, na qual vamos trabalhar, então, hoje com a mediação da aprendizagem. Nossos objetivos da reunião de hoje: compreender a experiência de aprendizagem mediada, reconhecer a importância da mediação da aprendizagem e utilizar a mediação da aprendizagem juntamente com o design thinking no planejamento de uma ação ou aula. Então, como acolhimento, nosso vídeo aqui. Então, eu quero que vocês assistam o vídeo e depois alguns de vocês participem aqui falando, né, como podemos relacionar o vídeo com o papel de professor mediador. Então, vamos lá.
E aí, pessoal, quem gostaria de falar a relação, né, desse vídeo com o papel de professor mediador? O que vocês perceberam? Rosinei, pode falar. Professora, eu sei que no grupo existem enfermeiros também, né? Eu acredito eu. E nós estamos envolvidos agora no mês de setembro, com as aulas ali, os estágios, muito envolvido com a campanha do Setembro Amarelo, que é a prevenção, mês de prevenção ao combate ao suicídio. Nesse vídeo, né, como professor, a gente vê que as pessoas, não necessariamente no vídeo, mas as pessoas, eles dão sinais, e muitas vezes nós, como essa mãe, ali envolvido com o celular, com rede social, você não presta atenção. E muitas vezes você, quando professor, você nota esses sinais em alguns alunos, né? E a gente até tenta conversar. Eu já tive alunos que tentaram suicídio. Aí você vai conversar, muitas vezes não tenho diálogo com os meus pais. Minha mãe raramente me olha ou coisa assim. E esse vídeo ele vem bem nesse sentido, voltado para nós da área da saúde, que a gente ficar atentos a esses sinais, né? Então o vídeo ele não está mostrando ali que a menininha, que a menina ela tem os índices suicidas, mas você vê a falta de atenção da mãe e o desenho dela reflete um pouco isso, né? Eu não sei se o grupo concorda com essa ideia, mas eu vejo assim, levando para o nosso lado da área da saúde. Isso mesmo, Rosinei. Mais alguém gostaria de falar? Vendo ali, a mãe não ligou, né? Ela querendo chamar atenção, mostrar, né? Falar com a mãe, e a mãe não. Mas a questão, Suzana, pode falar. Profe, falando de mediação da aprendizagem, eu fiquei observando o vídeo, e mediar não é, de repente, aquele discurso, né, ou aquele conjunto de atividades ou de interações, mas às vezes um olhar acolhedor, como foi nesse ali, né, um olhar acolhedor, um olhar de aprovação, de incentivo, faz com que motive o estudante a produzir mais, a se superar, a ir além, né? Eu penso que esse é o princípio na mediação da aprendizagem, né? O aluno vai gostar de aprender quando ele sente que ele está no caminho certo, que tem alguém incentivando, motivando, né, orientando. Então, eu refleti nesse sentido. Isso mesmo, Suzana. A Patrícia gostaria de falar? É só uma colocação também. Como a professora, quando iniciou o vídeo, né, eu também tive o mesmo pensamento, né, sobre esse Setembro Amarelo que a gente está vivendo agora, né, e a falta de delicadeza também, né, às vezes de quem está perto ali, no caso é a mãe, né, mas como a professora Suzana acabou de falar, nós como professor na mediação, a gente tem que ter delicadeza também de acolher os nossos alunos, porque cada um tem uma dificuldade, né, e nós como professor, a gente tem que ter né, a nosso jeitinho assim mais maleável, né? Com alguns a gente pode andar um pouco mais. Eu vou falar por campo de estágio, tá? Com outros a gente tem que ter um pouquinho mais devagar, mais lento um pouco, né? Não que, né? Não que atrapalhe o grupo, né? Mas a gente tem que andar conforme a necessidade deles, né? Para eles acabar aprendendo, né? Ver que se eles buscar, se eles tiverem interesse, eles vão conseguir. Então, eu acho que é isso, em questão da mediação, né? Do aprendizado. Isso mesmo. Obrigada, Patrícia. Mais de professor José, gostaria de falar?
Bom, ok. O que eu observei, assim, na primeira vista que eu comecei a ver o vídeo, né? Concordo com o que as demais foram falando também, mas eu acho que é o exemplo que o rapaz passou para aquela menina, né? Na verdade, um exemplo não planejado, um exemplo não previsto, ele estava simplesmente na dele, do outro lado do vagão, né? E, de repente, a menina começou a imitá-la, né? Começou a fazer o desenho também, né? E nós, professores, a gente não consegue passar exemplo para... Não somos espelhos para todos os alunos, mas a gente é o espelho para alguém, né? Nossas atitudes, como que a gente se porta, como que a gente lida com as coisas, com as situações, isso também me refletiu esse aspecto, né? Do como eles se espelham nas nossas atitudes, no jeito que nós somos, no nosso dia a dia, como nós fazemos as nossas coisas, né? E até fora da escola também, né? A gente não tem sossego, não adianta, eles estão olhando para a gente o tempo todo, em todo lugar. É isso mesmo. Obrigada, professores todos que colaboraram aqui, participando. Mas é isso mesmo, cada um veio de uma perspectiva, né? A professora Rosinei lá voltou já para a questão da saúde ali do que nós estamos, né, no Setembro Amarelo, mas e é isso mesmo. Então, todas as percepções são válidas aí, né? E a questão do professor mediador é que vocês já falaram, né? Vocês falaram tudo, né? Então, a menina estava desenhando, eles se conectam primeiramente com o olhar, como eu não lembro, acho que a professora Suzana falou ali, né? Aquele homem com a menininha, né? Que a menininha tanto chamar a atenção da mãe, ela não, né? Não deu muita bola, estava no celular, então ele se conecta ali na questão do olhar, a menina começa a desenhar ele, né? E depois o ônibus dá, acho que uma freada ali, passa por uma pedra, um buraco, e ela faz um risco. E ela vê aquele risco, aquele erro que ela fez ali, aquele rabisco a mais ali no trabalho dela, no desenho dela, como se fosse um fracasso, né? Aquele erro como um fracasso. E nós, então, né, como professores mediadores, temos que incentivar os nossos alunos a não desistir, não ver os erros como fracasso. Não é por causa de um erro que ele tem que jogar todo o seu trabalho fora, né? Então, e sim, a gente incentivar a eles a continuar, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, aqui vocês estão para errar, para acertar, a gente faz as críticas construtivas, tenta melhorar, né, para a vida, para o futuro aí de vocês, né, para um emprego, na profissão aí de vocês, né. Pode falar, professora Rosinei. E, voltando para o vídeo, o menino, ele se coloca, a gente se coloca como professor, meio que no lugar daquele menino, para vocês observarem que ele era um observador, então ele observava o passageiro sentado, que estava em pé. Então, a gente se colocar como professor dentro de uma sala de aula, num campo de estágio, como observador. Ali, quando você se coloca nessa posição de observador, você consegue ir avaliando cada pessoa, cada aluno, as suas particularidades, as suas angústias, os seus anseios, e eu achei isso muito interessante, né? Que o vídeo ele dá uma visão, mas você leva para a sua área. Eu achei muito interessante, professor. É isso mesmo. Então, obrigados, professores ali. Só vou ler aqui o que a professora, acho que Fernanda, colocou, né? Então, refletir sobre a necessidade de leitura e intervenção apuradas que precisamos vivenciar nos relacionamentos. Como professores, devemos ter essa capacidade para agirmos de forma assertiva. Isso mesmo, professora. Então, vou dar continuidade aqui. Opa. Não é passar o vídeo. Então, para início de conversa, de onde surgiu nessa mediação da aprendizagem? Então, ela foi criada pelo psicólogo romeno Renaud, não sei se eu vou acertar o sobrenome, na Feuerstein, que foi aluno de Piaget e estudou Vygotsky, e a sua teoria socioconstrutivista. Ele analisa que a aprendizagem humana ocorre de duas formas, uma pela interação com o outro, né? E a outra pela exposição a objetos e situações junto com experiências vivenciadas, né? Então, a aprendizagem significativa. Então, esse é aprendizado através da interação com o outro, que seria a mediação da aprendizagem, que é o que nós vamos estar trabalhando hoje, né? Então, aqui, para início de conversa ainda, princípio norteador dessa aprendizagem, mediação da aprendizagem, né? Então, o homem só aprende aquilo que ele é significativo. Então, por exemplo, assim, se eu coloco o dedo na tomada, tomo um choque, né? Então, eu sei que eu aprendi com isso, né? Que eu não devo colocar o dedo na tomada, que
eu vou sentir dor, vou tomar um choque. Assim como se eu vejo outra pessoa colocando o dedo na tomada, e ela tirando o dedo e falando, ai, doeu, chorando, né? E vendo como que ficou o dedo, às vezes queimou ali, eu vou aprender também com isso. Então, isso seria ali a aprendizagem significativa. E essa mediação da aprendizagem, aprender com o outro, ele é bem mais fácil você aprender com o outro do que você aprender sozinho, né? Então, nós professores somos, né, essa questão do mediador ali, que somos a fonte de conhecimento para estar fazendo essa mediação do conhecimento para os nossos alunos, né? Então, o mediador tem um papel muito importante, considerando esse princípio. É ele que vai selecionar, filtrar, organizar, nomear e dar significado a objetos ou situações, colocando-se entre os estímulos e os mediados e entre as suas respostas. Então, aqui, agora, né, vocês, como professor, né, mediador de aprendizagem. Então, é aquele que domina o saber e, portanto, tem as melhores condições de torná-lo acessível aos seus estudantes. Né? Como eu falei, ele é mais fácil ele aprender com o outro, né? Fica mais acessível esse conhecimento para o nosso aluno do que ele aprendendo sozinho. E agora vamos refletir como se dá a mediação em minha sala de aula. Então, eu quero que vocês escrevam lá no Mentimeter, que eu vou compartilhar aqui no chat com vocês. Vocês vão escrever 4 palavras, ou não precisa ser só uma palavra, que respondem essa pergunta. Como se dá a mediação em minha sala de aula? Então, eu coloquei ali, vocês podem entrar e escrever. Bom, só 2 pessoas, quer dizer, só 2 respostas. Vamos lá, pessoal. Então, já escreveram lá diálogo, reflexão e mais. Ué, professora, eu já mandei, mas não apareceu. Será que está acontecendo a mesma coisa, talvez, com os colegas? Ué, deixa eu ver aqui. Sim, coloquei em outro. Deixa eu ver se não abriu errado. Ah, não, agora um... Ah, é por causa que eu abri... Agora deu. Eu abri quando só tinha 2 respostas aqui para visualizar os resultados, por isso. Aí. Eu enviei, não sei se apareceu minha resposta. Agora sim, estão vendo? Sim, sim. Agora sim, tá pequenininha. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouco. Ó.
Como podemos resolver imparcialidade, acompanhamento, exposição audiovisual, leitura sobre o tema através de aulas práticas, problemas resolvidos, acolhimentos, estudos de casos, troca de saberes, compartilhar o que Ana, eu lembro que você, a tua implementação, fazendo analogias também, eu acho bem interessante essa questão da mediação, trazendo nessa questão da analogia, para eles, né, colocando, dando exemplos da prática deles do dia a dia também, eu acho que é bem válido, fazendo a contextualização, né, troca de experiências, escutar o outro, empatia, mostrar o caminho, interatividade, fazendo e pedindo, repetir, compartilhando, orientação. Então, vocês colocaram bastante coisas aqui. Ficou bem, enriqueceu bastante aqui no nosso Mentimeter. Obrigada aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui agora. Então, essa mediação, né, geralmente ela ocorre naturalmente, né? A gente já trabalha, já faz essa mediação, mas às vezes a gente não faz de forma consciente, né? Depois, parando para pensar, a gente pensa, nossa, isso é uma mediação de aprendizagem, né? Então, nós dominamos os saberes e temos melhores condições de tornar, né, esses saberes mais acessíveis aos nossos estudantes. Ele vai aprender bem mais fácil, né, com quem sabe o conteúdo, explicando, né, como eu falei, do que sozinho, né. Então, continuando aqui, a mediação da aprendizagem, por meio da mediação, é possível... Deixa eu ver se não... É possível obter engajamento, tornando o aluno protagonista de seu aprendizado. O professor estimula o estudante a se apropriar de suas experiências, dando autonomia e permitindo o desenvolvimento de senso de responsabilidade. Então, o aluno passa a ser um agente ativo no processo de aprendizagem. Aí existem alguns critérios com relação à mediação que podemos usar em sala de aula. Então, aqui foi citado alguns, mas tem vários critérios que aqui embaixo, nesse link aqui, vocês vão encontrar todos os critérios, né? Então, aqui a gente só foi citado alguns. Então, como intencionalidade, reciprocidade. Então, quando orienta a interação numa direção escolhida, significado, o mediador traz significado e finalidade à atividade. Então, eu explico a finalidade da atividade, qual o objetivo, por que o aluno, né, por que meu aluno está fazendo aquilo, aquela atividade. Então, eu trago esses conceitos para eles, né, o porquê. Transcendência, quando vai além da necessidade direta e imediata. Então, eu trago um conteúdo e, além desse conteúdo, eu trago algo a mais, né, para aprofundar esse conteúdo. Eu sempre trago algo a mais para a minha aula. Individuação. Cada ser humano é único e suas experiências também serão únicas. Então, cada aluno interpreta de uma forma, então, cada percepção é válida. Como foi que a gente trabalhou aqui com o vídeo, né? Então, várias percepções aí, cada percepção é válida, né? Teve a professora que viu mais o detalhe ali da mãe com a filha, outros viram do moço lá com a menina, né? Então, são várias percepções, né, que chamam mais atenção nossa. E o compartilhamento, então, a cooperação deve ser incentivada e explorada, né? Então, quando eu trago a cooperação de todos em um grupo, dentro do grupo, a participação de todos dentro desse grupo. E aqui ainda sobre a mediação da aprendizagem, que é uma atitude que promove a aprendizagem, tem como princípio a relação dialógica entre aprendizagem e ensino, que acontece em um momento dialético que transcende o aqui e o agora. Tem a função central de integrar aprendizagens e reorganizar ações em direção ao conhecimento. Exige sincronicidade nas relações, respeito às diferenças e sensibilidade nas intervenções. E agora, sobre o Design Thinking, alguém já ouviu falar, já trabalhou, já fez o Design Thinking? Coloquem lá positivo ou não. Quem já conhece, já ouviu falar, já utilizou?
Não, não. Nossa, ninguém não. A gente falou na jornada acho que passada um pouquinho sobre o design thinking. Lembram? Quem fez? Patrícia, Cláudia, a Nós, Juliana. nós fal... Ai, desculpa. Nós falamos, mas assim, foi bem rápido, né? Foi, né? Uhum. Eu não lembro se o design thinking, agora não sei se foi na primeira ou na segunda jornada, eu não lembro, porque na Eu acho que primeira foi na jornada... segunda. Foi na segunda? Não Se eu lembro, não me né? engano, foi. Que na segunda teve bastante Bastante, né? bastante Foi na segunda. desses novos... Ai, como que eu posso dizer isso aí? Acho que a gente só falou, só que a gente não fez uma atividade. A gente fez uma... O que a gente já conhecia ou já ouviu falar, né? Assim, só. Mas assim, eu nunca mexi. Então, hoje a gente vai Mas deu uma fazer agora a pincelada. atividade proposta com design thinking. Vamos relembrar, então, ele, né? Sim. Pelo nome eu também não lembro. Vamos ver na hora de fazer. Não, Tá. o nome eu até lembro que a gente comentou, mas fazer eu não me recordo. Então, vamos lá. Então, o design thinking veio das indústrias, era bastante utilizado na empresa e foi trazido para a parte para a educação, né? Porque ele trabalha o trabalho em grupo, é resolução de problema. Então, basicamente, então eu tenho um problema e eu preciso resolver. Eu tenho que pensar em ideias para resolver esse problema. Então, é uma abordagem centrada nas pessoas, baseada em um processo colaborativo que visa a solução de desafios e problemas. Então, o foco é se colocar no lugar do outro e pensar em suas necessidades, né? Então, ele é baseado na solução de problemas. Então, ele tem 5 etapas. Quais são elas? A descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução. Então, a descoberta seria pensar num problema, né? Então, a atividade que vocês vão pensar em um problema, ou na disciplina de vocês, ou na escola, né? Então, pensem num problema que eu tenho lá na minha escola. Então, essa é a primeira etapa, a descoberta. Depois, eu vou para a próxima etapa, interpretação. Eu vou pensar em possibilidades, em ideias para solucionar esse problema. Pode ser mais de uma ideia. Interessante que seja mais de uma. Então, vocês vão estar lá em cinco participantes. E legal seria se cada um sugerir uma ideia, nem que não seja tão viável assim. Então, pensar em ideias para solucionar esse problema. Depois vem a ideação. Eu pegar essas, digamos, 5 ideias que a gente pensou e selecionar uma, né? Escolher uma para aprofundar essa ideia, trabalhar em cima dela e depois ir para a próxima etapa, que é a experimentação, colocar essa ideia em prática. Aí eu vou colocar essa ideia em prática e depois a última etapa é, né, coloquei em prática a ideia, precisei melhorar aqui, né, e não deu certo só eu fazer 3 grupos na sala, com a sala toda, acho que é melhor fazer 4 grupos, porque eles tumultuaram demais a minha aula, ficou muito tumultuada a aula, então vamos fazer 4 grupos, né, do que 3. Então, a gente é assim mesmo, né? Então, a gente tem lá 2 turmas, né? Mesma série, mesma disciplina, vai lá para fazer uma aula prática, por exemplo, numa turma, você pensa, vou fazer assim essa aula prática. Fiz com a primeira turma, não deu muito certo assim, é melhor de fazer de uma outra, melhor elaborar diferente um pouquinho essa aula, porque não deu muito certo. Então, com uma outra turma, você já tenta melhorar aquilo que deu errado na primeira, né? Então, essa evolução seria isso, você aperfeiçoar, né, o que precisa ser melhorado. E daí também tem assim, né? Pensei lá várias ideias, escolhi uma, trabalhei em cima dessa ideia, coloquei em prática. Não deu certo, não solucionou meu problema. Então, eu volto lá para a etapa onde eu tinha as ideias, vamos pegar outra ideia aqui. Vamos trabalhar em cima dessa outra ideia, colocar em prática para ver se eu vou conseguir solucionar meu problema e depois solucionei, vamos ver o que eu preciso melhorar. Deu para entender? Para trabalhar em sala de aula com os nossos alunos, com Design Thinking, é legal assim, que da primeira etapa, a gente, professor, a gente já pode trazer, né? Trazer um problema, né? Dividir eles em grupo, trazer um problema, resolvam esse problema. Então, vocês vão pensar em ideias para resolver esse problema, várias ideias, escolher uma das ideias e aprofundar essa ideia, trabalhar em cima dessa ideia e depois colocar essa ideia em prática e tentar melhorar. Não deu certo? Volta para cá e pega outra ideia que vocês pensaram, tá?
Então, isso é o Design Thinking. Então, agora, nosso momento em ação. Então, pensando na mediação da aprendizagem, vamos aplicar o Design Thinking para uma situação, uma atividade, como eu falei para vocês, podem pensar em um problema que vocês têm em uma disciplina de vocês, algum componente curricular do curso de vocês, ou algum problema da escola mesmo que vocês têm ali na escola, com as turmas de vocês, né? Então, vocês vão chegar em um consenso ali no grupo, né? Esse é o problema para todos. Por exemplo, eu uso o celular em sala de aula, é um problema, né? Os alunos só ficam mexendo no celular. Então, então esse todo mundo gostou, né? Deu certo, vamos trabalhar em cima disso? Então, esse é o meu problema. Então, agora vamos pensar na solução. O que a gente pode pensar como solução para que eles usem ou para fim pedagógico ou que não utilize o celular enquanto professor em sua aula. Então, vamos pensar em ideias. Aí, escolho uma ideia para colocar em prática, né? E daí depois faço a experimentação, que seria colocar em prática, e depois aperfeiçoar essa ideia, tá? Então, para isso, deixa eu parar aqui, eu fiz um Jamboard para vocês, só que eu não coloquei o nome de todos os integrantes que eu não lembrava, eu vou colocando agora enquanto vocês vão fazendo. Eu coloquei só de um de cada grupo, só teve o grupo ali dos meninos, dos dois Marcos e do Anderson, que eu lembrei do grupo inteiro, e das meninas que já estavam comigo, né, desde a primeira jornada, a Cláudia, a Patrícia, a Ana, a Ju, que daí eu lembrei dos grupos, acho que ficou só outro grupo sem todos os integrantes, eu acho. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês verem o Jamboard, como eu fiz. Então, eu fiz esse Jamboard, eu já coloquei. Tá, eu fiz esse Jamboard. Deixa eu só colocar vocês como editores para todos editarem. Tá, aqui, Cláudia, Patrícia, Marina, eu não lembro mais quem que estava no grupo aqui, daí só colocar o nome de quem falta, tá? Então, assim, aqui vocês vão pegar uma nota adesiva e vão escrever o problema, né? Vocês vão entrar em um consenso aí qual seria o problema e colocar aqui o problema. Salva e vai ficar a nota adesiva, vocês trazem aqui a nota adesiva do problema, tá? Agora vamos pensar nas soluções, nas ideias para solucionar. Abre outra nota adesiva e coloca todas as ideias. Então, todos vocês do grupo podem estar editando. Então, pega um outro adesivo e coloca todas as soluções, nas ideias e soluções ali. E coloca a notinha adesiva aqui. Aí, dessas ideias aqui, vocês vão selecionar uma que vocês acham que seria melhor para vocês trabalharem em cima, que vocês vão colocar em prática. Então, seleciona a ideia que vocês escolheram, faz uma outra notinha adesiva e coloca aqui com a ideia que vocês escolheram, e depois uma outra notinha adesiva e coloca aqui como será realizado essa ideia na prática, tá? E depois uma última nota adesiva aqui, escrevendo o que poderia ser melhorado. Por exemplo, assim, pensei lá em fazer uma aula tal e utilizar um vídeo, né? Então, a aula, eu tenho um assunto lá que os alunos têm muita dificuldade, e daí uma das ideias foi trabalhar em forma de vídeo do YouTube lá. Então, então aprofundei, então vou procurar vídeo no YouTube para trazendo esse assunto, para tornar esse assunto mais fácil para os alunos entenderem. Ixi, não deu certo, porque na hora não funcionou a internet. E agora? Eu tenho que ter um plano B, então seria aqui a última etapa, você ter esse plano B, não funcionou o vídeo, ter salvo no pendrive, por exemplo, então pensar em algo que um erro que possa vir a acontecer, tá? Para melhorar aí essa aula. Deu para entender? Então, esse primeiro flame aqui fica para Cláudia, Patrícia e Marina, e não lembro quem que era junto aqui com as meninas, daí só colocar o nominho aqui, tá? Aí, o próximo flame eu deixei aqui para Ana Cláudia, Caroline, Juliana e Fernanda. O próximo, os dois Marcos e o Anderson. E o próximo, acho que é o grupo da Sônia, que eu não lembro mais quem está. Eu já termino de colocar os nomes aqui, tá? Então, vocês estão como editores, vocês podem abrir, eu vou compartilhar aqui o link para vocês. Vocês podem abrir esse Jamboard e eu já faço os grupos e termino de colocar os nomes ali,
tá bom? Então, eu vou colocar aqui, colar. Então, já está aqui no chat o Jamboard, e eu vou organizar os grupos. Professora, eu acho que eu estou no grupo da Sônia, né? Se não me engano. Eu acho que você Isso. é de enfermagem, não é? Eu acho que é você ali com as meninas, com a Patrícia. É, falta o teu nome. Eu tinha quase certeza que era você, só que daí eu fiquei meio na dúvida, ainda não acabei não colocando o teu nome. Mas era você mesmo. Deixa eu só pôr a Patrícia ali no grupo, junto com vocês. Ah, não, a Sônia está com vocês. Ixi, agora eu não sei quem que é Me outro parece grupo, que a deixa eu Sônia ver. estava no grupo da semana passada. A Me Sônia está corrige no aí, teu no se eu grupo. estiver errado. Deixa eu ver quem que é o outro grupo. Alexandre, Fernanda, Jefferson, José e Suzana. Tá? Então, o último grupo ali onde está Sônia é eles. Eu achei que era. Então, Alexandre, Fernanda, Jefferson, José e Suzana. Já arruma lá. Tá, vou abrir aqui, então, os grupos. Vocês podem ir. Pronto, já arrumei. Agora, só ali nas meninas, tem que colocar a Sônia. Pronto, já arrumei.
Professora, nós podemos ser o primeiro grupo? Vocês querem ser o primeiro? Pode ser. Então tá bom. Já vou compartilhar aqui daí. Todos voltando, então eu vou compartilhar aqui o Jamboard e eu coloco aqui, daí os grupos vão apresentando, tá bom? Deixa eu colocar. As meninas aqui pediram para ser primeiro, tá? Daí eu coloquei aqui. Não tô com. Já tô compartilhando. Achei que não estava compartilhando. Deixa eu deixar um pouquinho. Opa, deixa eu voltar. Aqui, deixar um pouquinho maior. Será que eu apaguei? Não. Tá aparecendo tudo, né? Tá sim. Posso começar então? Pode começar, sim. Então, lá, quais são e de onde vêm os problemas? Então, a gente colocou lá os 3 pontos, né? O bullying entre os alunos hiperativos e o desinteresse pelas disciplinas da base comum. Então, qual problema devemos focar em resolver? Nós escolhemos, então, o desinteresse pelas disciplinas da base comum. Lembrando que o nosso grupo é formado por agrônomas e zootecnistas que trabalham em um colégio agrícola, tá? Quais são as soluções possíveis para o problema? Então, as disciplinas técnicas, né, está mostrando a importância da base para o todo na prática, ou seja, está relacionando todas as disciplinas da base comum com as disciplinas técnicas, fazer a revisão dos conteúdos e lembrar da interdisciplinariedade. A nossa solução, de fato, resolve o problema? Sim, porque quando a gente pensa tanto na parte da agricultura quanto da pecuária, se o aluno não souber o fator histórico e o fator genético, o fator geográfico desses animais, da onde eles vieram, a parte geográfica, né, a localização geográfica, a parte histórica, como é que a gente pode trazer um animal, por exemplo, para a cidade que, na nossa região, em Palmeira, que tem o inverno mais frio e o verão, né, tá meio doido aí, em relação à temperatura, mas como que eu consigo trazer um animal, por exemplo, lá no Nordeste, para ele conseguir expressar de forma correta a sua produção? A parte de forragem, né, a parte de alimentação, a parte agronômica, como é que eu consigo trazer uma semente de algum determinado lugar que ele consiga produzir de alguma forma adequada? E como que a gente consegue relacionar isso aí com a parte de base comum, na matemática, né, na língua portuguesa? Se eles não conseguirem interpretar a bula, por exemplo, do que vem lá das instruções da semente, de como eu devo plantar, a gente não tem sucesso. Se eles não sabem fazer uma relação, uma regra de 3 básica para conseguir fazer parte de proporção de alimento, a gente também não consegue sucesso e aí eles têm perdas na produção. Então, a gente consegue, né, englobando, puxando o interesse, mostrando para eles que a base comum é importante, a gente consegue relacionar todas essas disciplinas e obter êxito aí no aprendizado desses alunos. Seria isso. Eu estou falando com o microfone fechado. Então, isso mesmo, vocês relacionaram ali a questão de trazer, né, o problema, né, o desinteresse pelas disciplinas da área básica, e daí trazer que a importância dessas disciplinas para a área técnica, né, então, como solução do problema, bem interessante. Isso, porque os nossos alunos têm a mania de fazer assim, eu vou estudar só, como é um curso técnico em agrícola, agropecuário, eu vou estudar somente a parte técnica, porque é isso que me interessa, mas a parte da básica é fundamental, né? Sim. Parabéns, então, meninas. Agora o próximo grupo,
Marina, Sônia, Rosinei, Cláudia e Patrícia. Pode ser. Então, assim, o problema que a gente focou, nós estamos em 3 enfermeiras e a Marina da nutrição, né? E o problema dela, assim, nos estágios também tem sido os mesmos. Então, o que a gente colocou? O aluno, quando ele começa, ele acaba perdendo o desinteresse nas técnicas básicas. Então, quando ele passa para o segundo período, vamos colocar assim, na enfermagem, aí ele começa a fazer medicação, tal, começa a se interessar a esses procedimentos mais, vamos colocar assim, mais prazerosos de ser realizados, e esquece o trocar fralda, o banho no leito, e eles não querem realizar esses procedimentos, né? Então, nós colocamos um dos problemas, o desinteresse, né? O desinteresse desses alunos nas técnicas básicas, e competitividade entre os membros do grupo. Aí começa, fulano já foi, fulano não foi, professor. Fulano, né? Começa um jogar para o outro. Aí a gente colocou aqui, né? Qual é o problema qual o problema que relaciona-se ali? O individualismo, né, do aluno e a falta de empatia para o colega, para com o colega. E o que pode ser feito para solucionar esses problemas? O diálogo, né, com o grupo, escala de estágio, ou sendo, fazer um rodízio entre os alunos, tal dia você vai para tal setor, tal dia você vai fazer isso, tal dia fazer aquilo, né? E ressaltar a importância do trabalho em equipe para esses alunos. Aí coloca-se, né, deu certo? Então, acredita-se que com o diálogo, com a escala, né, vai melhorar o relacionamento interpessoal, melhorar o desenvolvimento e interatividade entre esse grupo e tornar um trabalho humanizado dentro do campo de estágio. Então, Parabéns, meninas. Tiveram ali, né, todas as áreas comuns, né, então fica fácil, né, o outro grupo também, né, então deu certo aqui encaixar bem a questão do design thinking. Professora, só para complementar, também o aluno, ele tem que ter a consciência que na vida profissional dele, a qual ele está se preparando, isso vai fazer parte da rotina dele, ele não vai escolher o setor que ele quer trabalhar, né? Ele não escolhe o setor, ele não escolhe o colega de trabalho, né? Porque aí, às vezes, eles não se entendem no grupo, eles querem mudar de grupo de estágio. Isso aí, assim, aqui a gente é bem resistente, então ele não vai escolher. Se quiser escolher, fica sem emprego, né? É bem isso. Marcos e Anderson. Pode ser? Uhum. Opa, Bom, tem um negocinho assim. tá bom. Aí, deu. A gente elencou 3 problemas aqui. É a negação da leitura em voz alta, né? Tem aluno que se nega, sem nenhuma outra dificuldade, né? Em fazer essa leitura em voz alta quando você solicita. As brincadeiras desnecessárias durante a aula. E também elencamos, assim como o outro grupo, né? Alunos hiperativos. O que nós escolhemos desses 3 problemas? O comportamento inadequado dos alunos. Tá? Como que a gente consegue tá tentando melhorar esse comportamento, né, desse aluno, ver se ele acaba se interessando mais pelo conteúdo, menos conversa, enfim, né? Bom, aí aqui colocamos de rosinha aqui a parte que a prof falou assim para a gente colocar, e se alguma coisa der errada, né? Se alguma coisa der errada nas nossas soluções, a gente encaminha a pedagogia, né? Porque às vezes foge do contexto do professor, e aí a gente tem que encaminhar para a pedagogia, né? É necessário às vezes, né? E aí as soluções possíveis, canalizar essa energia dos alunos para brincadeiras, mas que seja uma brincadeira do cunho do conteúdo, e utilizar novos recursos didáticos para instigar a atenção dos alunos. E aí, como uma solução, né,
que resolve o problema, é uma solução que eu já apliquei, que a gente falou sobre aplicação de metodologias ativas para o pleno funcionamento. No meu caso, eu apliquei o Escape Room. O Escape Room, a gente consegue levar todos os alunos numa brincadeira, né? A gente dividiu o grupo, por exemplo, em 3 turmas, a turma em 3 grupos, e aí aquele grupo, a partir do momento que ele é responsável pelos outros, você dá uma pontuação, por exemplo, o primeiro grupo, se ele ganhar, vai ser 1,5 ponto, o segundo grupo, se ganhar, vai ser 1 ponto, e se o terceiro grupo, fica com meio ponto. Então, quando você traz esse aluno, então, para ele brincar, para ele se divertir, mas nessa diversão você coloca, por exemplo, um cunho, por exemplo, de solos, encontre a rocha correta. Se é um aluno que está fazendo uma brincadeira, por exemplo, mas na hora de brincar mesmo no escape room, que ele tem que sair correndo atrás de uma rocha lá no meio da cobertura morta, por exemplo, ele tem que saber que aquela rocha, né, aquela pedra, é o mármore. Eu estou querendo que ele encontre o mármore, o quartzo, o granito, enfim. E aí, muitas vezes, você vê que aquele aluno que ele brincava em sala de aula, né, e na hora dele brincar mesmo, da fato do escape room, né, o escape room, ele faz com que o aluno, ele pode brincar, mas ele tem que ter o conhecimento, porque senão o grupo dele não ganha. E a partir do momento daí que ele prejudica o grupo, ele começa a se comportar de uma maneira diferente. Pensa, opa, vamos brincar, mas vamos brincar de que forma? Né? Porque até mesmo as brincadeiras que o professor aplicou, que valiam nota, né? E eu acabei prejudicando os outros colegas. Né? Acho que eu tentei aí explicar mais ou menos do jeito que a gente pensou. Isso, parabéns. Foi a tua implementação do Escape Room da jornada passada? Foi? Imaginei. Foi, mas eu continuei aplicando ele, porque deu certo. É legal, né? E ele é mais fácil para RPG, né? Vocês que fizeram a jornada passada, né? Para ser aplicado, né? Mas, tipo, deu muito certo em relação a esses alunos que conversavam, assim, porque eles ficaram, assim, muito, muito tristes, assim, de falar assim, de ficar pensando assim, poxa, eu perdi, o meu grupo perdeu porque eu não sabia, sabe? Tinha alunos que eu falava assim, procure um quartzo na cobertura morta. Então, aquele aluno que conversava, ele saiu correndo, ele nem sabia para onde ele estava correndo, mas aquele aluno que sabia do outro grupo, ele sabia que a cobertura morta era aquela prática que a gente fez, e que ia estar lá, e que aquela rocha era a correta, né? Então, depois que você vê assim, que ele ficar lá em terceiro lugar, com meio ponto, eles acabam mudando um pouquinho assim, o comportamento, né? Porque daí trabalha com o jogo, né? Com a diversão ali, deles ver que eles precisam da teoria ali, de prestar atenção na aula para poder depois participar, né? Isso, parabéns. Obrigado. E agora o último grupo, aqui não sei se eu vou conseguir ampliar, deixa eu trazer, eu vou trazer para cá para eu conseguir colocar tudo, aumentar aqui para vocês conseguirem ler. Acho que agora dá, deixa eu... Deu, né? Opa. Próximo grupo, então? Quem que vai apresentar? Profe, eu vou começar falando, depois os colegas podem complementar. Okay. Nós, na primeira etapa, nós levantamos situações que são frequentes não, mas que ocorrem nas nossas turmas e que nos desafiam no processo ensino-aprendizagem. E aí os colegas relataram, então, um colega relatou uma aluna estrangeira, então o desafio de incluir essa aluna, de fazer com que ela aprenda e tudo mais. Também aluno autista, aluno que não quer participar das atividades, e aí e a questão do problema das faltas, né, a questão da frequência, né, e aí a gente, então, decidiu optar pela temática que abrange mais ou menos todos esses assuntos. Então, o nosso tema, a nossa abordagem, então, inclusão escolar. Aí, pensamos nos seguintes passos. Se nós temos alunos com problema de aprendizagem, o que não estão conseguindo aprender,
primeira coisa, precisamos identificar esse estudante, quem é esse estudante, no sentido de que a gente troca de sala, uma aula aqui, na outra turma, então, para a gente saber quem é o Joãozinho que tem autismo e que eu tenho que dar uma atenção diferenciada para ele. Então, identificar o estudante. Segundo passo, se inteirar de quais os limites e possibilidades que esse estudante tem. O professor José relatou o estudante autista que não conseguia fazer as outras atividades, mas quando entrou em planilhas numéricas, ele superou os alunos que não têm autismo, foi muito bem. Então, conhecer quais os limites e possibilidades desse estudante, buscar apoio e orientação da equipe pedagógica, porque a equipe pedagógica vai fazer a ponte entre esse estudante, entre o professor, o estudante e a equipe especializada que atende, porque o aluno autista, ele tem vaga garantida, né, na sala de recursos multifuncional, é atendido por um profissional especializado. Esse profissional, ele consegue dar um direcionamento e consegue dizer se ele consegue ler, se ele consegue interpretar, se ele consegue calcular ou não, se ele vai evoluir ou já chegou no limite de aprendizagem e tudo mais. Então, a equipe pedagógica fazer essa ponte entre o atendimento especializado que o aluno deve receber e o professor, para daí sim conseguir fazer a ação, que seria uma adaptação curricular. Então, de acordo com as possibilidades que o estudante tem, fazer, então, a adaptação curricular nas atividades, nas avaliações e etc. e tal. E colocamos também, assim, que é necessário manter um contato permanente, assim, com a equipe pedagógica sobre o desempenho, o desenvolvimento que esse aluno vai estar tendo nas aulas, né, nas diversos componentes curriculares ali que ele vai ter. Então, foi mais ou menos isso que a gente comentou. Eu gostaria que mais alguém do grupo complementasse, por gentileza. Bom, eu gostaria de complementar, então, né, sobre esses assuntos. Uma coisa que eu, como professor, eu sou coordenador de curso, e uma coisa que eu percebo, assim, que às vezes o professor, seja o colega professor, seja por estar acostumado a trabalhar desse jeito, deixa que eu resolvo. Ah, não, eu sempre fiz desse jeito. O aluno que corre atrás, porque afinal de contas o aprendizado é dele. E esses alunos, não só os especiais, vamos assim, tentar separar um pouquinho, né? Mas eu coloquei lá também a questão dos alunos estrangeiros, né? Um caso que eu citei no grupo, a aluna completamente tímida, não consegue entender de que planeta é esse, o Brasil, né? São José dos Pinhais, Curitiba, né? E aí o aluno fica perdido. Então, o apoio, ajudar também outras características de inclusão, não somente aquelas que são amparadas por lei, né? O aluno especial, como o autista, é amparado por lei, mas o estrangeiro não. O estrangeiro é um aluno comum. Não interessa se é um aluno comum, ele é de inclusão também, né? Então, ele precisa de ajuda, precisa de apoio, né? Essa menina que eu estou citando sempre, né, nessa aula, ela tem o Classroom em espanhol, né? Como é que faz? Eu vou mandar ela colocar em português? Não, deixa em espanhol, ela está entendendo as tarefas dessa forma. E daí até coloquei para o grupo que as provas, né, a gente conversou com os professores, deixa ela responder em espanhol. Se os alunos usam o Google para traduzir as coisas, então por que nós podemos usar também? Coloca lá o texto e traduz, o que importa é a resposta da aluna, o que ela está pensando, enfim, claro, depende da matéria, né? Se for português, tem que escrever em português. Mas ter esse olhar diferenciado, né, e a equipe pedagógica não ficar só na cobrança, né, se é que vocês me entendem, não ficar só na cobrança, dar o apoio também, né, porque afinal de contas, o professor fica numa sinuca ali, caramba, esse aluno, o que eu faço com ele? Ele precisa de ajuda, o que eu posso fazer? E não só cobrar, claro, tem os prazos para entregar os planos, tem o prazo, agora o RCO aparece o plano pronto, e esse aluno de inclusão, como é que entra nesse plano pronto? Não interessa, tem que fazer algo por esse aluno, né? Então, acho que esse olhar tem que despertar dos dois lados, né? Da equipe pedagógica, dos professores, né? Eles precisam ter esse olhar, né? Esse ano foi batido bastante nessa tecla, né? Porque nós temos muitos alunos. Depois dessa pandemia, o que surgiu do aluno especial, aqui no nosso colégio, principalmente, né? Nós estamos aqui com um monte de alunos especiais precisando de apoio, precisando de uma aula diferente, claro, o conselho de classe sempre parece problemas para resolver. Então, ter a ementa não basta, tem que adaptar o currículo, tem que adaptar a ementa
Não é para se desfazer da ementa, não. Nós continuamos trabalhando com a ementa, como ela está. Mas os casos esporádicos ali precisam ser adaptados e esses alunos precisam ter esse apoio. Né? É isso mesmo, parabéns, então, todos os grupos, né, fizeram a atividade proposta, e é isso, professor José, uma das escolas que eu trabalho também, temos vários, não é só um, acho que já passou vários alunos estrangeiros ali, né, que vieram da Venezuela, ali, não sei se é o caso de vocês, né, nós temos vários ali no curso técnico, não no meu curso, mas em um outro curso que tem ali no colégio também. Mas nunca conversei assim com os professores com relação a essa dificuldade aí, mas né, você como coordenador, né, apontou essa dificuldade dos professores, né, para ter essa questão da inclusão, isso mesmo. Então, parabéns a todos os grupos. Deixa eu parar aqui meu compartilhamento de tela, voltar aqui para a reunião, para os slides. Então, fizemos nosso momento em ação, todos os grupos socializaram, compartilharam aqui no grande grupo, né, a discussão de vocês, né, nos subgrupos. Aqui nós temos um Saiba Mais sobre o Design Thinking, então quem tiver curiosidade de saber, querer aprender um pouquinho mais sobre o Design Thinking, esses slides, como eu sempre falo para vocês, está lá no mural do Class, vocês podem acessar, tá? E entrar aqui no link dessa página e assistir o vídeo, ele é bem curtinho, ele fala um pouquinho sobre o Design Thinking, né? Ele é foi desenvolvido para a empresa, né? Para estar treinando pessoas, e daí foi trazido agora como metodologia ativa para a educação, para trabalhar na educação como resolução de problemas, né? Um desafio para a resolução de problemas. É aqui o nosso Contribua Conosco, eu vou disponibilizar aqui para vocês o formulário no chat para vocês responderem, lembrando a nossa turma, turma G, tá? Podem responder, terminando vai fazendo um joinha para mim. A semana do dia 25 a 29, tá? Terceira jornada, docência na educação profissional, né? E quem possui o RCO+, pode marcar lá, RCO+, e os demais cursos que nós não temos, né, nem trilhas, nem o RCO+, coloca não se aplica, acho que não se aplica. Tá? Todos já estão, acho que, finalizando, né, alguns já terminaram. Espera mais um minutinho. Todos terminaram, né? Acho que alguns finalizando, então vamos dar continuidade aqui para encerrar a nossa reunião. Então, aqui, acho que todos vocês já sabem,
né? Mas quem não sabe ainda, nós estamos com o edital de credenciamento para professores formadores, né, para 2024. Então, se vocês querem ser professores formadores, né, os QPM somente, né, vocês podem estar se inscrevendo, tá, até dia 1º de outubro, tá? Então, até a semana que vem, vocês têm que se inscrever. Então, aqui está o edital, vocês podem ler lá, tem, né, os requisitos lá para mandar, tem que mandar um vídeo, tem uma avaliação, né, a ser feita, para ser selecionado aí para ser formador para o ano de 2024. Então, quem tiver interesse, acessa lá o edital e faz a inscrição, tá bom? E aqui, só para finalizar, né, então, saber que não vem da experiência, não é realmente saber, que a gente viu lá da aprendizagem significativa. Aqui algumas referências que foi baseada para a elaboração desses slides, e também, quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse professor mediador, sobre essa questão da mediação da aprendizagem, design thinking, então aqui tem alguns sites, né, algumas revistas para vocês acessarem, estarem se aprofundando aí no conteúdo. E agora a nossa foto. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Quem puder abrir a câmera, eu agradeço, para a gente tirar a nossa fotinha. Aí, deixa eu só. Aí, deixa eu só colar aqui, antes que eu perca essa foto. Professora, Oi. o formação, ele serve para minha progressão? Você sabe me informar? Ai, não sei te informar, mas eu posso perguntar. Ou algum colega da sala sabe? Alguém sabe? Deixa eu já, deixa salvo, deixa eu escrever aqui. Seu formador serve para progressão, né? Eu posso perguntar e daí te respondo, me questione na próxima aula, na próxima reunião, e que eu não seria daí o formador, tá? O cursista. Isso. Não, sim, é que, na verdade, perfeito. Formador e cursista, a carga horária é a mesma, tá. assim, tem diferença, sabe? Tanto para, talvez, se for para progressão, tanto para progressão como cursista, como formador, eu acredito que seja a mesma coisa, assim como essa pontuação lá de escolha de aulas, né? Tudo tem a mesma pontuação, assim, sendo formador, sendo cursista, não muda nada. Deixa eu só parar aqui minha gravação. Alguém mais tem alguma pergunta? Então é isso, pessoal. Boa semana para vocês e até semana que vem. Obrigada, boa noite. Boa semana. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, falou. Boa noite.